Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje eu vou estar dando ênfase à simbologia da matemática. Eu vou estar tentando explicar para vocês a questão da importância de vocês trabalharem com a simbologia na matemática. E eu vou tentar estar mostrando para vocês em relação à multiplicação. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em decorar tabuada, fazer operação de multiplicação. Então, o que acontece? É uma questão de entender a questão da simbologia. Os números são símbolos representando alguma coisa, multiplicação de algo, multiplicação de algum objeto, multiplicação de pessoas. Então, o que acontece? O número é um símbolo, é uma questão de simbologia. Então, quais símbolos que eu vou estar procurando, estar trabalhando para vocês, para facilitar em questão da multiplicação? Os números naturais e os sinais das operações. A multiplicação, ela é atrelada a dois tipos de operação. A operação de soma e a operação da própria multiplicação. Quais são os símbolos que são utilizados na multiplicação? O símbolo do mais e o símbolo do ponto. Eu vou estar utilizando com vocês o símbolo de ponto na multiplicação, para não confundir o x com a operação de equação. Então eu vou estar utilizando o símbolo do ponto como símbolo de multiplicação com vocês. E o que acontece? Quando você vai fazer uma operação de multiplicação, aí cai aquela questão que tem uma multiplicação. 6 vezes 2. E aí você fala, poxa vida, né? E agora? Eu não decorei a tabuada, né? Eu não me lembro qual seria o número. Isso é uma simbologia. Isso é o número 6 duas vezes. Essa é a questão da simbologia dele. É como se é falado de uma forma bem clara. Você está utilizando o símbolo do número 6 duas vezes. Só que a matemática está atrelada a esse cálculo, a essa conta. Qual é a representação? São duas vezes o número 6, mas é 6 mais 6, que é a representação dele em duas vezes. 6 mais 6 seria mais fácil do que você fazer 6 vezes 2. 6 mais 6, 12. 6 vezes 2, 12, porque é em relação a essa operação. Qual outro símbolo que eu gostaria de dar ênfase para vocês? O símbolo da igualdade. Esse símbolo significa igual. Então, o que acontece? 6 vezes 2 é igual a 6 mais 6. Simbolicamente, eles são as mesma coisa. Essa é a beleza da matemática. O que acontece? 6 vezes 6, 12. 6 mais 6, 12. Qual que é a beleza da matemática? A beleza da matemática, às vezes você pode achar uma outra forma de operar o cálculo. Às vezes você tem muita dificuldade de decorar a tabuada. Você tem aquela dificuldade de estar decorando tabuada por tabuada, mas você não há problema de você esquecer a multiplicação e estar usando a operação de soma. Não tem problema nenhum. Você vai chegar no resultado. E aí, conforme você vai praticando operação a operação, automaticamente com a prática e o treinamento, você acaba assimilando o resultado da tabuada. É lógico que tem umas tabuadas maiores, mais complexas, que nem aqui, eu coloco aqui 9 vezes o 3. Aí você fala, poxa, 9 vezes 3, a tabuada do 9, eu não me lembro, é muito grande. Então não tem problema. Não há problema nenhum você usar de forma de soma. Aí você faz o 9 mais 9 mais 9
Aí você faz a operação de soma. 9 mais 9 mais 9. É uma operação muito mais fácil. Aí você fazendo essa operação, você chega matematicamente que é 27. Você não usou a multiplicação, mas você usou a soma. Porque a representação são 3 vezes o 9. Então há uma relação de igualdade. Essa é a beleza da matemática. 9 mais 9. 9 mais 9 mais 9 é igual a 27, que é igual a 9 vezes 3. A mesma coisa se você for fazer 3 vezes o 9. Aí você vem e faz 3 vezes o 9. 3 vezes o 9. Poxa, eu não tenho facilidade na tabuada do 3. Então você faz 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Opa, 6, 7, 8, 9. 9. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes o número 3. E aí você fazendo toda aquela conta, 3 mais 3, 6, né? E aí você vai fazendo toda aquela operação, entendeu? Que aqui 3 mais 3, 6, depois 6 mais 3, 9. Você vai chegar no 27 da mesma forma. Da mesma forma você vai chegar no número 27. Entendeu? Então, a multiplicação, às vezes a gente fica fechado na tabuada. Mas, na verdade, a tabuada, na verdade, é só uma simplificação. O que acontece? A tabuada é uma simplificação dessa operação. É uma forma de você simplificar a conta de uma forma maior, mas nada impede de, na hora de uma prova, na hora de um sufoco, na hora que você esqueceu uma determinada operação, poxa, eu não me lembro, então eu vou fazer da forma mais extensa, que é a forma da soma, porque a multiplicação, na verdade, é soma. Então essa é a questão que vocês têm que guardar bem. A igualdade. Tudo isso, ó, isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Isso é igual a isso. É só uma questão de simbologia. Às vezes às vezes na conta, às vezes a gente pega números muito grandes. E aí a gente acaba se atrapalhando por ter dificuldade da multiplicação. Então o que eu quero dizer para vocês? O segredo é a prática. Vocês pegam a tabuada e tentam abrir ela matematicamente. Você abrindo a tabuada matematicamente, você consegue ter uma mais clareza em relação à tabuada. Outro assunto que eu quero entrar com vocês também é sobre grandeza proporcionais. Né? O que acontece? Eu vou estar subindo para vocês o cronograma do material que eu vou estar passando para vocês, da matéria que eu vou estar subindo aula a aula. E a primeira aula é sobre grandeza proporcionais. Qualquer dúvida me chama no grupo, me chama no chat aí da sala. Né? Professor, eu tenho dificuldade de multiplicação, né? Tem como você dar uma reforçada? Eu tenho dificuldade em divisão, eu tenho dificuldade na grandeza de proporcionais. Não tem problema, como eu já disse na primeira aula, a gente não pode carregar uma dúvida ao longo da matemática. Você tem uma dúvida? Não há vergonha, não tenha vergonha da matemática, não tenha vergonha, volta na sua dificuldade, vamos resolver e aí daí por diante seguimos, ok? Então, o que é a grandeza? Aí vamos trabalhar com a grandeza. Grandeza. A grandeza aqui seria a grandeza de coisas, né? Seria a grandeza tipo assim,
Qual é a grandeza da carga de trabalho sua? Qual é a grandeza do desconto de uma roupa que você vai comprar? Qual é a grandeza de combustível? Eu estou usando esse tipo de grandeza que é uma coisa mais do nosso dia a dia, né? Uber, hoje a gente pega Uber, a gente trabalha, muitas pessoas trabalham. Hoje em dia a gente às vezes tem oportunidade, né, de estar trabalhando com desconto de coisas. Então isso são grandezas. E a proporção, que seria a proporção? A proporcionalidade do que você está trabalhando. Então, no caso, eu trabalho, aí eu vou lá, eu trabalho 20 horas. Não, 20 horas é muita coisa, né? Eu vou acabar virando escravo desse jeito. Trabalho 8 horas diária, certo? E eu tenho o salário hora, certo? Vou dar um exemplo aí, o salário hora. Olha, já pensou ganhar R$ 50 a hora? Né? Então isso aqui seria uma proporção. 8 horas trabalhada é R$ 50. Mas se eu trabalhar, de repente o chefe me chama para me trabalhar, para fazer hora extra, eu trabalho 12 horas. Então, a proporção vai aumentar. Vocês entenderam? Então, a proporção vai aumentar. Se eu for trabalhar 12 horas, se eu trabalho R$ 50 a hora, você fazendo a operação de regra de 3, se em 8 horas eu trabalho 5, se em 8 horas eu ganho 5, em 8 horas, R$ 50 a hora, no caso, né? Se é R$ 50 a hora, eu trabalhei 8 horas, aí dá para você fazer a continha de regra de 3 para você achar o salário hora. Mas se você trabalhar 12 horas, você vai aumentar esse valor de R$ 50. Ele vai aumentar. Então, o que isso seria? Uma proporção. Aumentou as horas, você aumenta a proporção salarial. Então seria uma proporção maior. Seria aumentando a proporção direta. É uma proporção direta. Que no caso aqui eu vou fazer uma corrida de Uber. Faço uma corrida de Uber. Né? O Uber está atrelado ao preço mais a distância. Está atrelado ao preço mais a distância. Quanto maior a distância, maior o preço. Quanto mais longe for a viagem que vocês fizerem com o Uber, maior vai ser o preço. Então isso é uma proporção, né, direta. Maior a distância, maior o preço. Maior horas trabalhadas, maior o salário. Ok? Então, o que acontece? Isso é uma proporção direta. É uma coisa. Academia, hoje em dia, o que está na moda? Muitas pessoas fazem academia. Quanto maior malhação na academia, aí você vai lá, tá na academia, tá malhando. Academia. Quanto mais horas na academia, a tendência é menos peso. Você perde caloria. Menos peso. Então aqui seria uma relação inversa. Dependendo do exercício da academia, é lógico. Agora, se você for fazer uma academia por fortalecimento, aí seria academia por fortalecimento. Quanto mais fortalecimento, mais músculos. Então, é uma proporção direta. Se você for fazer academia para perder peso, quanto mais academia, menos peso. Então, seria uma proporção inversa. Então eu gostaria de deixar claro que para vocês a diferença. O que seria proporção direta? Quanto maior uma grandeza, maior a outra. E o que seria inversa? Quanto menor um lado, maior o outro, que seria o inverso. Né? Na próxima aula eu vou estar subindo para vocês, né, uns exercícios, e aí eu vou entrar com a resolução na aula seguinte. Eu posto o documento com a resolução, e aí qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, né? Até a próxima aula.